Vamos lá. 3, 2, 1. Fala pessoal, aqui Décio Rodrigues mais uma vez com você. E antes de mais nada, da gente começar esse bate-papo empresarial, eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua agenda, na sua mente, dia 25 de abril de 2025. Nós vamos entrar agora com o conteúdo do Pode Falar, o lugar onde você, empresário, onde você, gestor, onde você que lida com essa vida louca de empresariar, vai conseguir recursos, notícias, dicas e aconselhamentos para tornar a sua vida de empresário um pouco mais leve, um pouco mais fácil. E é hoje, com muita gratidão, muita felicidade, que eu estou aqui hoje com o meu convidado nobre, Delmar Bellarmino, está aqui comigo hoje, teve o prazer, a gente fez a cordialidade, a gentileza de estar aqui presente comigo na bancada, e uma pessoa que eu sinto muito feliz em poder estar trocando ideia com ele aqui hoje, jogando palavras, dando dicas para vocês, principalmente voltado ao mercado imobiliário. Eu quero deixar ele se apresentar, ele falar um pouquinho dele, da sua profissão, e logo mais em seguida, então, a gente trocar lembranças aqui. Fiz questão de trazer para ele uma lembrancinha e vou deixar ele falar. Com você, Delmar, palavra. Olá, Décio, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Primeiramente, eu quero agradecer você pelo convite, tá? Me sinto muito honrado mesmo por esse convite aqui, né? Mais feliz ainda por esse projeto, Amém. que já pude acompanhar aí, inicialmente esse projeto seu, e já senti assim uma grande diferença mesmo assim na vida das pessoas, né? A, a gente sabe que você é uma pessoa que conhece bastante, né? Muito dessa área, e eu creio que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Bem, eu me chamo Delmar Bellarmino, né? Sou corretor de imóveis há mais de 19 anos de mercado. Sou formado em edificações também, tenho experiência como construtor de imóveis. E para mim é uma honra, né, compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento para contribuir para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que só tem agregado, Delmar. E, inclusive, antes da gente ir aqui pro bate-papo e tirar as dúvidas, eu quero deixar uma lembrança aqui em nome do podcast já para você, Ô, que a gente já traz aí algo personalizado e com muito carinho, uma simplicidade para você guardar como recordação, o primeiro de muitos que virão aí. Aí foi feito com muito carinho para você, tá bom? obrigado. Eu quero aproveitar o momento também e presentear você com a lembrancinha nossa para Opa, essa aqui é a caneta de é assinar uma contratos, hein? Caneta de assinar é contratos de uma milhões agenda aqui. para fazer as melhores anotações e uma caneta para assinar os melhores Nossa, contratos. é isso aí. Tá certo. Então, que você possa Obrigado. Posso passar bons abrir? momentos, claro, fica à Ô, vontade. deixa eu tá bem amarrado aqui, né, Deus? É, isso não foi ensaiado, eu não sei como é que a menina amarrou isso daí, hein? Opa, caramba. Isso é pra tomar aquele café, café sem açúcar, né? É isso aí. Tá bom, meu amigo? Valeu, obrigado, meu irmão. Nada, que isso. Opa, colocar de cá, né? Bom, e é isso então, Delmar, pra gente começar nosso bate-papo aqui. Como você falou, a gente já se conhece, já tem uma caminhada, né? Desde 2004 aí, e vem, entre eu e você, viemos trocando experiências de trabalho, de profissão, e eu pude acompanhar a sua evolução como profissional nesse ramo aí do mercado imobiliário, e é por isso que eu fiz questão de te trazer. Eu sei que você, mais do que ninguém, já passou por diversas experiências e tem muito a agregar para aqueles que estão começando a sua vida profissional, para aqueles que pensam em empreender aí na construção, no ramo da construção civil. Ah, eu quero construir casa pela Caixa, eu quero ter uma imobiliária, eu quero ter uma imobiliária para me alugar meus imóveis. Pelo menos, quais são as dicas que a gente vai poder citar aqui hoje, que a pessoa vai poder evitar erros, evitar aí de dar pedaladas, evitar aí de patinar, perder dinheiro, gerar prejuízo no seu bolso, que essa é a maior intenção nossa, é fazer você economizar e não ter prejuízo. Bom, eu queria que você então me respondesse, Delmar, como que surgiu essa mudança, né, na questão de você mudar do mercado comercial, que você era do ramo comercial, e embrenhar então nessa seara aí
do ramo imobiliário. Me fala aí, o que que te chamou a atenção, o que que te atraiu nesse ramo? Bem, baseado nessa pergunta, me 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 veio uma retrospectiva, né. Na realidade eu já me encantava com o ramo imobiliário, né, e, no início, no princípio, assim, eu era eu tinha bastante facilidade, para negociar, né, para negociar, fazer negociações. E uma advogada, uma amiga minha, ela ela deu uma dica para mim, falou: Nossa, eu te vejo no mercado imobiliário, né, porque tem tantas pessoas desqualificadas e tudo mais nesse ramo, e você tem facilidade para convencer as pessoas, né, Opa, e fazer um bom negócio". nasceu ali um nicho ali. Ah, foi na outra semana já dei entrada no curso e naquela época era muito difícil, porque tinha algumas escolas que faziam o curso aqui, mas a prova só fazia em Brasília. Mas na outra semana eu lembro que eu já comecei, já iniciei, e de lá para cá eu nunca parei, né, assim, já tem 19 anos no mercado, porém, assim, são 19 anos, assim, direto, né, sem me Sem aventurar em tirar outra sem férias. sem tirar férias. Bom, Direto. e Delmar, assim, 19 anos, a gente sabe que não é 19 meses, não é 19 dias. Você se recorda, assim, tem algo na sua memória que você vê que foi algo marcante, ou tem uma ocasião, um acontecimento, uma passagem que te fez, ficou marcado para você ali, que você poderia citar para nós, assim, que aquilo ali realmente reforçou você saber que estava no caminho certo ali, falou, não, agora isso aqui valeu para validar aquilo que eu estava planejando ali. É, sim, sim, quando eu iniciei no mercado imobiliário, Décio, que acontece? Eu sempre trabalhei assim, na realização de sonhos, né, que essa área que a gente trabalha, que eu trabalho, é uma área, assim, muito melindrosa, onde as pessoas, elas geram expectativas muito grande, né, e em Busca por cima resultado dessas ali. expectativas, vem sonhos, né. Então, o que acontece? Em cima das realizações que a gente, eh, venha ajudar a intermediar a realizar esses sonhos, em cima disso daí vem me motivar mais ainda a cada dia, né, para a gente poder, eh Você vê eh então aquilo ali mudar a vida das pessoas ali. ver justamente, a mudança da vida das pessoas, né, Bom, e isso me motiva demais. aquela situação do seguinte, poderia ressaltar algo que você não faria? Assim, ah, acho que hoje eu não faria novamente isso, né, uma coisa que eu fiz, tentando acreditar que daria certo, mas no final eu vi que não surtiu tanto o resultado que eu esperava. Você tem algo que você lembra, assim, que hoje você fala assim: "Não, eu não faria novamente", na sua implantação da sua carreira que eu digo. Olha, assim, eu acho que continuaria no mesmo, assim, nas mesmas, desde quando eu iniciei, assim, eu não olho para trás e falo: "Arrependi disso", porque todas as adversidades, porque esse ramo nosso é um ramo, assim, muito incerto, nós temos que viver um dia, ah, após dia, né, então vamos acordar, né, acordar hoje, não sei o que vai acontecer hoje. Cada hora é uma novidade. Então, tudo que dentro das adversidades que teve dentro do mercado imobiliário, dentro da minha profissão, que teve, foi todos para o meu crescimento, né, todos E, para o meu aprendizado. Delmar, eu tenho certeza que a questão do o corretor, o consultor, né, vem hoje muito uma pegada aí do broker, né, a gente está muito vivendo essa questão do broker aí e tal, e como um personal mesmo, né, do ramo imobiliário, como que você lida com a pressão? Assim, que você vê que tem que apresentar aquele resultado, tem que apresentar vendas, dar lead, e muitas das vezes você vê que por algum motivo ou outro não sai da maneira que você quer. Como que você lida com essa pressão de ter que apresentar resultados? Você se cobra muito, você tem uma estratégia que você sempre aplica ali para nos momentos de estresse, como que você lida com isso? Olha, esse momento que a gente está vivendo, assim, igual
você falou, que chama-se personal brokers, né, que veio para o mercado e de uma de uma certa forma valorizou muito a categoria. Porém, de uma outra forma, eu vejo muitos profissionais, esquecendo da sua essência, né, esquecendo da sua essência e acaba vivendo de algo, assim, muito abstrato, né, digamos assim. E temos que vir para a realidade, né, vir para a realidade. E eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais aí hoje até perdido, né, até perdido, assim, em relação a essa questão de viver em cima de metas de outras pessoas e não de si próprio, né. Bacana Quando a isso, gente hein? fala quando a gente fala de metas, né, quando a gente fala de metas, ou seja, de motivação, essa motivação ela é derivada da palavra motivo. Nós temos que ter motivo a cada dia, né, pra implementar esse planejamento, né. Então, o que eu posso falar para você aqui, Décia, é o seguinte: a minha motivação diária é realizar sonhos, né, tanto, dos nossos clientes, quanto também da minha família. Tá bom. Essa é a minha motivação diária. E você falou um ponto interessante, que existe essa questão dessa tendência de personal broker. Qual que seria a diferença, por exemplo, de atender um ramo imobiliário de luxo com de atender um ramo imobiliário mais popular? Você vê diferença nisso? Porque a gente fala personal broker, tem aquele personal broker de luxo, né, de imóveis de luxo ali, mas tem aquele personal broker também que atende o Minha Casa Minha Vida, atende realizações também da classe, baixa, média, enfim, classe C e D, como as pessoas classificam, né. Como que você vê isso? Você acha que há uma diferença de você: "Ah, eu dei um atendimento exclusivista para um imóvel de luxo, e esse imóvel aqui eu não dou tanto atendimento assim, eu não dou tanto atenção assim". Tem essa classificação para o consultor de imóveis ou não? Ele atende de uma mesma maneira ali? Assim, no meu ponto de vista, há uma grande diferença sim, tá, para o mercado imobiliário de luxo e para o mercado imobiliário, de baixa renda popular, digamos assim, né. Uma que está ligada aí à questão de desejos, né, eh, tipo, um vamos para o alto padrão, por exemplo, o mercado de luxo, né, obviamente o cliente vai aquele cliente ali, ele vai demandar de localização, ele vai demandar, de preço, né, de preço e também, de uma exclusividade, né. Esse é o cliente de luxo. Já o cliente popular, o que que acontece? Ele já demanda mais de algo mais, assim, que atende apenas o desejo dele, né, na parte, do potencial de preço, mais de preço e de localização. Isso diferente do profissional do tem como cortar isso aqui? Do cliente. Tem como Tem, cortar? eles vão cortar, né. Deixa de de essa aqui eu tenho que olhar no esboço aqui, só um instante. Isso sim. Bora lá. Bem, em resumo o cliente de luxo,
ele ele está em busca de algo mais, exclusivo, né, mais exclusivo. E o cliente popular, ele já está mais em busca de um imóvel, eh nossa, deu um branco agora, cara. Tranquilo, pode ficar Que eu tranquilo. anotei e Tranquilo. não tem problema não, né, deixou muito nervoso também. Ô, bem, dá até pra colocar uma foto nossa aqui, ó. Tá vendo? Vem até o porta-foto aqui, ó. Vai ter que fazer dedicatória pra mim aqui, hein, Delmar? Tá? Fazer uma dedicatória aqui. Ô, Pra gente, todo mundo que tá no podcast, assinar aqui, hein? Ó, não aí. Essa. Você viu, hein? não sei se vai funcionar. Vamos lá? Essa aqui eu tinha Tranquilo, moço, tranquilo. Nós temos. Tá tranquilo. então, resumindo, o cliente de luxo, ele está em busca de um imóvel mais, exclusivo. E o cliente, de um imóvel mais popular, ele está em busca de um imóvel mais, eh, s acessível, digamos assim, né. Entendi. Bom, aí a gente fala muito de realizar sonhos. Você falou aí 19 anos realizando sonho, que os sonhos eles te ajudaram a impulsionar aí a sua permanência no mercado imobiliário. Mas eu mesmo também, assim como você que trabalha com pessoas, já atendi várias e conheço várias histórias de sucesso. Teve uma história assim de um financiamento que te marcou e você poderia compartilhar conosco assim aquele sonho realizado que foi o ápice que você viu às vezes de uma família, de uma felicidade ou de uma dificuldade que a pessoa realmente conseguiu. Você carrega um episódio marcante ali de um sonho alcançado? Você poderia compartilhar conosco? Rapaz, sim, É mesmo? sim. Se você quiser, Eu tenho uma história não aqui que precisa eu vou te mencionar falar. nomes, tá? Você pode ficar à vontade, mas eu conte-nos, por favor. eu tenho uma história aqui de uma cliente nossa que nos procurou, e esse imóvel era um apartamento no setor Bueno, setor nobre, né, um setor Sim, nobre da Grande Goiânia. Eh, e assim, quando a gente concluímos esse processo dela, eh, na entrega das chaves, que antigamente eu fazia as entregas e tirava aquela fotinha ali, né, foi até na época da pandemia. Eu me emocionei muito porque, naquele condomínio, eh, ela trabalhava de empregada, olha só. de diarista. Uau. E ela me relatou, ela narrou que, juntou 15 anos a entrada para poder comprar o apartamento ali onde ela trabalhava de diarista. Ela Mas não, era empregada, mas não desistiu do mas sonho. não desistiu do sonho. Olha só. Assim, isso me impactou muito, né. Aí todas as vezes que as pessoas me procura, isso eu lembro dessa senhora, cliente É nossa por isso que que eles falam que o treinamento, né, a dedicação no treinamento supera o dom. Às vezes a pessoa tem um dom, mas não é empenhado, não é dedicado, não é disciplinado. Então, quando você é disciplinado aí, para você que acha que empresariar é da noite pro dia, que você vai conseguir chegar a alcançar os milhões, a casa dos 3, 4, 5 dígitos, da noite pro dia, a sua empresa, isso não acontece assim. A gente tem que entender muitas das vezes que, como o Delmar está dizendo, que a vida é um processo de maturação, né, de experiências. Você vê, a menina trabalhava lá como diarista como diarista, trabalhava como e realizou diarista. o sonho de morar lá como condômina. Exatamente. É bom que Foi isso que aconteceu. e essas pessoas sabem de onde vem, então elas nunca esquecem ali suas origens, né? E Delmar, como que você vê a inteligência artificial veio para ficar, não tem volta, né? A gente está vivendo uma mudança e um tsunami de tecnologia que está aí para uns, né, que está surfando a onda da tecnologia da inteligência artificial, está sendo bom surfar a onda e tá ganhando dinheiro, mas a gente já vê aí se avista algum cenário de extinção de algumas profissões. A gente já ouve falar que algumas profissões irá acabar. Então, como que você vê que a inteligência artificial pode vir para ajudar o mercado imobiliário? Essa questão dos imóveis. Olha, Décio, veio sim, veio para ficar, e eu tenho sentido, assim, bastante diferença, né,
no mercado imobiliário. Quando eu você me permite, quando eu falo mercado Claro, imobiliário, é assim, é no contexto geral. A gente que tudo tem um início, meio e fim, né. Quando a gente vai falar aqui de comercializar a venda de um imóvel, que já está pronto, desde o início ali, houve um, assim, um planejamento, né, para poder fazer a liberação de documentação. Hoje está super rápido, né, desde a parte inicial ali, que é desde de um requerimento de um uso solo, que é tudo virtual hoje, virtual, você digital, sabe sim, disso, né, sim. quanto, na parte também de de visitas, né, de visitas, tem muitos clientes, que às vezes, por exemplo, eles querem fazer uma visita virtual, né, uma visita virtual. Parte de escritura, por exemplo, eu faço escritura, às vezes, para um cliente que está em Portugal, né, está enfim, em outra cidade, eh, nessa questão melhorou demais, veio para ficar, né, essa questão aí, esse tema, e eu creio que a tendência é melhorar mais ainda, em relação a essa parte aí, né. Eu sou bastante adepto, né, e a essas mudanças, né. Eu tô apaixonado nessas mudanças aí, e eu sei que não é Já aderiu, fácil, então. eu sei que não é fácil tirar a gente da zona de conforto, mas tudo aquilo que mexe, eh, na nossa zona de conforto, sempre é melhor pra gente, posteriormente, né. Entendi. Então eu vejo dessa forma. Para aquela pessoa que está começando, aquele jovem, talvez aí, jovem moço, né, que está começando e fala assim: "Rapaz, eu quero ser do ramo imobiliário, quero ser corretor de imóveis, quero ser personal broker", e que o Delmar deixa ali de aconselhamento, poderia deixar de conselho para aquela pessoa que está começando? Qual seria o grande gancho ali, algo a se evitar ali? Décio, vou te responder assim, o que eu ouvia muito, o que eu ouvia muito e inclusive, quando a gente fazia muita entrevista, era uma das primeiras perguntas que, a gente perguntava: "Você trabalha por sonhos ou por dinheiro?". Aí se a pessoa respondesse por dinheiro, eu não contrataria aquela pessoa, Entendi. entendeu? É a mesma coisa, né. A pessoa que quer trabalhar no ramo imobiliário, como personal broker, né, como você bem diz aí, eh, ela tem que gostar de servir as pessoas, né. Trabalhar com sonhos não é qualquer coisa, né. Então a gente temos que ter bastante cuidado mesmo nessa questão. E quem me conhece sabe que eu sou bastante Caxias nessa questão, Conservador, né, Delmar? conservadora. Então, o meu conselho é esse: goste do que vai fazer, ame, né, do que vai fazer. Esse é o meu conselho. Bom, a gente ouve falar, a gente sabe que os especialistas são enfáticos em dizer que para investimento podem falar, podem arrazoar, exemplificar, tem várias fontes de investimento, mas a mais segura a gente sabe que é imobiliário. A gente sabe que o ramo imobiliário é hoje o ponto de investimento mais seguro. Você corrobora com isso? Você tem isso como primícia também, que investir em imóvel é acumular riqueza? O que você me diz? Sim, sim, com certeza. Para mim é uma das fontes mais segura, que existe no que diz respeito a investimento, né. Mas porém, existe algumas ressalvas, né, que eu vejo muito acontecer, no ramo imobiliário, como qualquer outro ramo Dá a também. dica para nós aí. Eh, sempre procura uma pessoa competente, né, que tenha conhecimento naquilo que está fazendo. Porque às vezes a pessoa pensa que é só entrar, investir e ganhar dinheiro. No ramo imobiliário, existe, assim,
para quem conhece e vive do ramo imobiliário, sabe muito bem disso, né, que é a questão de vou te dar um exemplo aqui. O Décio quer investir. Décio, você quer investir em quê? Ah, eu quero, eh, construir 30 apartamentos, né. Para qual finalidade? Qual tipo de documentação? Na pessoa É física, na pessoa pessoa jurídica. física, pessoa jurídica, Isso aí tem enfim, demais, hein? isso tem demais, né. Quais documentações a gente temos que solicitar, né. Então, tem tudo isso daí, essa parte de documentação, né, parte de viabilidade, né, parte, Lisura na eh eh, escritura do imóvel, lisura na escritura do imóvel, né, que você sabe muito bem que tem dá muitos problema. problemas, né, e tem muitas pessoas que vai, com muita sede ao pote e acaba, enfim, tendo uma experiência mal e acaba taxando, né, por causa disso. Eu quero aproveitar aqui para você deixar uma dica especial para você investidor, para você que tem patrimônio no ramo imobiliário. A gente está advindo aí nas portas de uma mudança de paradigma com a reforma tributária. E hoje uma das formas mais seguras de você blindar o seu patrimônio é trazer ele para dentro de uma holding. Tá? Você fazer a criação dessa holding, aonde você vai poder colocar todo o seu ativo ali capitalizado, todos os seus imóveis, e ali você vai ter uma forma mais segura de administração e sucessão dessa riqueza, desses bens aí, desse patrimônio, tá bom? Então, busca saber mais sobre holding patrimonial, holding familiar, né? Para você que não tem a finalidade de atuar como holding de negócios, né? Que existe também a holding comercial. Então, se é para uma finalidade de proteção patrimonial, busca saber mais de holding, tá? Fica a dica para você aí. O mercado está mudando, as coisas estão acontecendo. Não deixe para a última hora. Não deixe aí tudo que você construiu numa vida se perder por um simples vendaval, tá bom? É a dica que a gente deixa para você aqui. Bom, Delmar, a gente vai partindo então para o fim. Eu queria. Tem muitas curiosidades ainda, quer ver? Eu posso te perguntar aqui. Bom, se o Delmar não tivesse no ramo do setor imobiliário, onde o Delmar estaria hoje? O que você acha que poderia estar fazendo aí e tal? Essa semana eu vi um juiz dizer que tem espírito de caminhoneiro. Ele, de repente, fica ali preso ali atrás de uma mesa, lá no tribunal, julgando, sentenciando, mas por ele estaria na estrada, estaria dirigindo caminhões ali como um bom motorista, pegando o vento aí. O que você me diz? Estaria na estrada também, mochilando por aí, mundo afora ou não? O que seria o Delmar sem o mercado imobiliário? Me diz aí. Olha, bem, eu desde quando eu entrei no mercado imobiliário, eh, nunca pensei em sair, né, que eu dei muito certo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, e eu acho que, assim, você me conheceu antes e na época que Comercial, né? Comercialmente falando. naquela época comercial, né, eu trabalhava em uma sala com ar-condicionado, atrás de uma mesa e tudo mais, com gravata, né, e isso nunca me segurou. Eu gostava era de ir pro mundão mesmo, né, pra não não apenas dos bastidores, mas para fora. E eu acho que deveria estar por aí, Estaria andando, mochilando o mundo então, Delmar? ou eu gosto muito da área de direito também, Olha né, aí, é ou muito atuando bom, como hein? advogado, Muito né, bom, a assim, seara é grande. né. E os Eu ceifeiros é que acho que são uma poucos. outra área que eu, atuaria era Os bons ceifeiros é que são poucos. como advogado. Advogado, muito bom, hein? Seria bom. Tá em tempo ainda, corre lá, Vai. bora correr atrás aí. Tô Isso, pensando, vamos chegar junto aí. Tira tô esse projeto pensando em da mala aí, do arquivo aí, põe para realizar aí. com Né? Com certeza, certeza vai ser próspero aí. Bom, vai agregar. é, a gente fala muito nessa questão de, às vezes, eu seria assim, eu seria assado, como a gente falou que você falou, e eu particularmente sou um ativista quando se diz trazer o empreendedorismo como profissão. Tá? A gente estava conversando em make-off ali, antes de iniciar aqui, e falando como o brasileiro perde em não se preparar, se capacitar antes de se aventurar a empreender, tá bom? Isso aí evita um caminhão de dor de cabeça,
quando você se prepara para aquilo ali. Nós temos hoje o Sebrae, que é um grande parceiro, tem um papel fundamental, tá? Existe o empreendedorismo brasileiro antes do Sebrae e depois do Sebrae, que ajuda demais o pequeno, o médio, o microempreendedor, mas ainda não é o suficiente. E o brasileiro é pujante, o brasileiro é criativo, o brasileiro tem na sua veia o espírito de empreender, o espírito de inovar, criar. Eu tô achando que aquele cara lá do Alibaba, aquele chinês lá que criou o próprio emprego dele lá e falou assim: não tinha um emprego, fui lá e criei o meu. Eu acho que ele pegou um treinamento com algum brasileiro, porque brasileiro ele tem um empreendedorismo, ele reinventa, se reinventa e faz as coisas acontecer. Porém, ele não tem essa cultura de ter o empreendedorismo como carreira, como algo de carreira. Qual que é a sua profissão? Eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu sou dono da minha empresa, eu controlo toda a minha empresa, eu sei onde está lá, ó, a última linha da DRE da minha empresa, onde está o resultado líquido do exercício, eu sei quanto que foi para o meu bolso nesse ano agora. Então isso é ser empresário. Não é apenas, a gente sabe que, olha, a gente vai dar muitas dicas aqui ainda, muitas coisas, cuidado, muito cuidado na hora de contratar. Tá? A gente está vendo aí uma tendência de mercado aí, a gente vai falar isso nos próximos podcasts, tá bom? Na hora da contratação, que existe muita armadilhas aí, tá bom? E a gente, mas é assunto polêmico, a gente não vai tratar agora, a gente vai quebrar tabu depois, quebrar o tabu aqui na mesa e vamos falar, dar dicas para você empresário na hora da contratação do seu empregado. Bom, aqui com o Delmar a gente vai finalizando. Delmar, eu quero mais uma vez te agradecer. Eu queria que você olhasse para os nossos amigos digitais, aqueles que vão estar podendo nos acompanhar na rede social aí, que você deixasse um recado, deixasse ali a sua mensagem, vendesse os seus imóveis. Se eu precisar hoje de imóvel de luxo, eu tenho encontro com você. Tem Se eu sim, precisar ué. de classe média, um imóvel classe Tem. média, encontro. Tem sim, com Tem imóvel com certeza. piscina, tem imóvel em Com condomínio, piscina, sem piscina, com tem tudo. terreno, Aquela porta de vencer na imóvel, vida tá lá, tá tem. lá também. Pô, então quero que você Tem deixe uma tudo. mensagem pro seu amigo também, pro seu parceiro, pro seu cliente. O que você pode deixar de mensagem de aprendizado para nós aí hoje? Pode ficar à vontade aí, vou deixar você livre para nos agraciar com a palavra. Vamos lá. Bem, primeiro quero agradecer, você pelo convite, tá? E falar aqui para todos os nossos clientes, sempre sempre que precisar, pensou em comprar, pensou em vender, que seja imóvel, na planta, que seja imóvel novo, usado, comercial, desde terreno também, a gente temos uma experiência total, né, em todas as áreas de tudo aquilo que se refere a imóvel urbano. Pode sempre contar comigo, Delmar Bellarmino, com a equipe da Bellarmino Imóveis, para sempre servir vocês, tá bom? Esse é o meu recado para todos os nossos clientes. Se precisou de um contador, né? Precisou de um contador. Não é porque eu conheço de longas datas, não, mas é por causa do caráter também, obviamente, e pela competência. Pode sempre falar aqui com meu amigo Com o Décio, Décio guardião de Rodrigues, patrimônios. guardião de patrimônio. Olha só, essa semana eu tive com um dos pioneiros, contadores aqui, pioneiro em Goiânia, aqui na região de Goiás. Foi um dos pioneiros aqui no CRC de Goiás, hein? E ele me fez uma pergunta típica, lá na minha sala tem um telão escrito guardião de patrimônio, né? Ele perguntou, tá, mas você registrou o nome do seu escritório aí e colocou lá o slogan guardião de patrimônio, que é isso? O que quer dizer guardião de patrimônio? Eu falei, olha, o contador, ele tem um papel fundamental, ele tem um papel que vai além de apenas contabilizar notas fiscais e te mandar uma guia para você pagar. Contador não é só isso, o contador ele também está se reinventando, se readaptando, evoluindo conforme a era digital avança. Então, o contador, ele é um guardião do seu patrimônio empresário. Ele é aquele profissional que tem que ser seu parceiro, tem que ser seu amigo, tem que conhecer das dificuldades e indiferenças e diferenças da sua empresa. Então, o contador, ele não é só o contador, ele é o guardião de patrimônio, tá bom? Bom, a gente estamos aqui. Espero que gostem, siga esse canal, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, marca aí, aciona o sininho, a gente vai vir quente, fervendo, vamos trazer muita coisa boa, ainda tem muita experiência, muita água para passar debaixo da ponte aqui nessa mesa conosco. Eu quero deixar para você aqui, se tem vontade de empreender, não deixe para amanhã, tira o sonho da gaveta, põe para acontecer, nossa vida é breve e curta, nossa passagem aqui é ligeira, por isso, reinvente a roda.
Valeu! Valeu.